Bom, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear, né, nessa segunda parte dessa aula dessa semana, né, que a gente está fazendo gravada por conta do feriado. A gente vai continuar tratando sobre determinantes, né? A primeira parte, que eu espero que vocês já tenham assistido, era sobre as outras formas de calcular determinantes. A gente já tinha visto na última aula ao vivo que a gente fez como que a gente calculava determinantes a partir dos pivôs, né? O determinante é o produto dos pivôs que aparecem ao final do processo de eliminação. Na aula passada, que eu gravei uns 2 dias atrás, eu mostrei para vocês como que a gente calcula determinantes, como é que a gente chega naquelas fórmulas fechadas para determinantes, e como que a gente calcula determinantes a partir dos cofatores. Na aula de hoje, então, a gente vai mostrar outras aplicações de determinantes. A gente viu desde quando a gente começou a falar de determinantes, a gente viu algumas aplicações, né? Então, determinante igual a zero representa que essa matriz não tem inverso, por exemplo. A gente já passou, assim, ao longo do caminho da construção que a gente sabe sobre determinantes, a gente já passou por outras coisas, mas a gente vai ver, vai consolidar um pouquinho melhor os conhecimentos que a gente precisa ter a respeito das aplicações de determinante. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as aplicações de determinantes. Então, a principal aplicação, conforme eu já estava falando, a gente consegue utilizar os determinantes para saber se uma matriz tem inversa. Primeira grande aplicação, então, se o determinante de A é igual a zero, então a gente sabe que não existe A na menos 1. Tá? Ou seja, isso é sinônimo, A é singular. Essa é uma aplicação importante porque uma matriz não ter inversa é uma coisa que nos diz muito sobre o que ela representa em termos de sistemas lineares. Né? Um sistema linear representado por essa matriz não terá solução tão fácil para a gente encontrar. Tá bom? Mas a gente tem outros tipos de aplicação de determinantes. A gente já tinha visto, né? Estou recapitulando primeiro as aplicações de determinantes relacionadas a coisas que a gente já tinha. Então, como determinante é o produto dos pivôs, os determinantes também fornecem para a gente fórmulas fechadas para cálculo dos pivôs. Tá? Por quê? Então, se a gente tem uma matriz A, eu tinha falado sobre isso com vocês, né? A gente tem uma matriz A como essa, na hora que a gente vai fazendo, vai construindo o processo de eliminação, o processo de eliminação, na verdade, se a gente não precisa permutar linhas, ele é feito, a gente conseguiria imaginar que o processo de eliminação ele vai tratando sempre de matrizes um pouquinho maiores. Quando a gente faz a eliminação do número que existe abaixo do primeiro pivô na segunda linha, a gente está tratando sobre uma matrizinha pequenininha. Então, a gente tem uma matriz original, a 1, por exemplo, que só tem aquele pivô. A gente não tem nada que fazer lá, porque ela está preenchida com aquele primeiro número que é um pivô. Em seguida, a gente tem a 2, que é uma matriz 2 por 2. Para essa matriz, eu já tenho que fazer uma tarefa de eliminação. A 3 e assim por diante, a 4, até a gente chegar em a n. E para cada uma dessas matrizes, né, como o processo de eliminação a gente está considerando que a gente não tem a permutação de linhas, para cada uma dessas matrizes, o determinante da matriz A1, por exemplo, é apenas o pivô da posição 1. O determinante da matriz A2 vai ser o pivô que está na posição 1 e o pivô que está na posição 2. Então, se no lugar de D1 eu escrevo determinante de A1, a gente percebe que para D2, né, para o segundo, estou chamando aqui os Ds os pivôs, tá? Os Dis são, vou definir ele como pivôs da eliminação de Gauss. Então, se esses são os DIs, né, para o D2 eu já percebo que existe uma fórmula, né, existe um padrão que começa a aparecer. Vai ser o determinante da matriz A2 dividido pelo determinante da matriz A1. E na hora que eu estendo isso para N termos, né, eu vejo que qualquer determinante, a fórmula de qualquer determinante de coeficiente J, por exemplo, desculpa, o pivô de coeficiente J vai ser o determinante da matriz J, ou seja, a matriz que contém as J primeiras linhas e colunas, dividido pelo determinante da matriz A, J-1, a matriz imediatamente anterior.
Então, isso aqui nos fornece, né, uma das aplicações de determinantes. A gente pode dizer que a gente tem fornecido uma fórmula fechada para todos os pivôs. Tá? Então, são duas aplicações de determinante que a gente já tinha visto e elas não são as únicas. Tá? A gente vai começar a ver outras aplicações de pivô, começando por uma coisa muito importante. Tá? Então, até agora, né, a gente não tinha tido, de tudo que a gente tinha feito para resolução de sistemas lineares, por exemplo, a gente não tinha uma fórmula fechada para os termos da solução de um sistema linear. Então, eu tenho x, né, eu quero encontrar o vetor x de um sistema ax igual a b. Existe uma fórmula fechada para encontrar x? Por enquanto, ainda não. A gente sabe que as ferramentas que a gente pode utilizar estão disponíveis para a gente, eliminação de Gauss, Gauss de ordem para achar inversa, tudo mais, mas a gente não tinha como expressar cada termo de x, por exemplo. Tá? Então, para a gente ver uma aplicação dos determinantes que trata sobre isso, né, a gente vai primeiro fazer uma observação. Então, a gente vai observar o seguinte. Imagine que a gente tem, então, uma matriz de identidade de um tamanho qualquer. Então, tem uns. E fora dessas diagonais, tudo que não está preenchido está com zeros. Né? E a gente sabe, pelas propriedades dos determinantes, que o determinante dessa matriz é igual a 1. Tá? Agora a gente vai supor que a gente substitua uma das colunas por um determinado vetor. Um vetor V. E o vetor V a gente vai dizer que ele tem coordenadas V1, V2 até Vn. Então, substituí esse cara e eu formei uma matriz A. Agora, já estão acostumados com a matriz A, né? Sempre a matriz se chama A para a gente. Então, digamos que eu tenha substituído a terceira coluna. Então, as duas primeiras colunas da matriz de identidade permaneceram iguais, e agora a terceira coluna dessa matriz A, que nada mais é que a matriz de identidade com esse vetor. A terceira coluna, então, agora tem V1, V2, V3, V4, até Vn. E o restante dessa matriz continua igual. Então, quarta coluna, até a enésima coluna. Então, a única diferença dessa matriz para a matriz de identidade é essa coluna separada. E a gente destaca aqui essa posição. Quando eu for tentar calcular o determinante dessa matriz, tá, a gente vai ver que o determinante dessa matriz é meio lógico vocês imaginarem o que está acontecendo aqui, né? O determinante dessa matriz A nada mais vai ser do que apenas o vetor x3, o coeficiente x3. Tá? Então, vocês têm várias maneiras de chegar a essa conclusão, usem as propriedades de determinantes, mas na hora que vocês forem atrás desse negócio, vocês vão perceber que o determinante dessa matriz só pode ser x3. Então, o que está acontecendo? Né? Nesse caso aqui, a gente está vendo que eu posso usar determinantes vou botar entre aspas, tá? Identificar termos de um vetor. Pego uma matriz de identidade, vou substituindo colunas individualmente, e na hora que eu faço o determinante dessa matriz, né, digamos que eu tenha uma rotina bem definida, bem calculada no meu computador, para que esse determinante seja bem calculado. Tá? Então, eu não quero saber como é que esse negócio acontece, eu só digo, ó, pego essa matriz de identidade e eu posso utilizar essa rotina que eu tinha de determinantes para fazer essa rotina de determinantes indicar qual é o componente do vetor numa determinada posição. Tá? Não é tão útil, entre aspas, assim, mas é alguma coisa que a gente vai utilizar esse conceito de substituição de vetores de uma matriz, de vetores por colunas de uma matriz de identidade para achar alguma coisa interessante. Tá? Então, eu só queria que vocês tivessem isso em mente. Então, é possível utilizar determinantes para isso. Beleza. O que a gente quer fazer agora é o seguinte, é uma coisa que se chama de regra de Cramer. Talvez vocês tenham visto isso no ensino médio, talvez não. Acho que não é obrigatório que todos tenham visto. Mas
é possível que vocês já tenham visto antes. A gente vai generalizar, né? Vocês provavelmente viram regra de Cramer para matrizes de um determinado tamanho apenas. Então, o que é o meu objetivo? Eu tenho A vezes X igual a B, um sistema linear, e eu quero uma fórmula para X, os componentes de X. Eu quero saber se existe uma fórmula fechada para os componentes de X. Como é que a gente trata isso? A gente vai pegar o seguinte, a gente vai pegar essa matriz A, que representa o meu sistema, e a gente vai multiplicar essa matriz por uma matriz identidade que tenha uma das colunas substituída por esse vetor x que eu quero descobrir. Tá? Então, esse primeiro caso aqui, digamos que seja um sistema 3x3, tá? Só para eu escrever, mas isso aqui é extensível para sistemas de qualquer tamanho. Então, eu vou pegar e vou substituir a primeira coluna por x1, x2 e x3, e o restante é a matriz identidade. Então, foi o que eu fiz aqui. Então, vocês percebem que o que eu estou fazendo é exatamente a mesma coisa que eu tinha ali. Tá? Então, tem essa matriz assim, e isso vai ser igual a uma matriz, a matriz A, a mesma matriz que eu tinha, a matriz A, substituindo a sua primeira coluna pela coluna de resultados B. Então, eu tenho B1, 2, B3, e o restante é o que eu tinha da minha matriz A antes. A1, 2, A1, 3, A2, 2, A2, 3, A3, 2 e A3, 3. Tá bom? E essa matrizinha do lado de cá eu vou chamar de B1. Essa matriz identidade eu vou chamar de I1. Vocês conseguem imaginar por quê? É a matriz identidade com a primeira coluna substituída pelos vetores de x. E do outro lado da matriz B1 é a mesma coisa. É a matriz A com a primeira coluna substituída pelo vetor de resultados B. Tá bom? Então, esse vai ser o padrão que a gente vai fazer. Para que a gente está fazendo isso? Então, agora a gente vai aplicar algumas regras de determinante que a gente sabe. Tá? Vamos passar o determinante nesse cara aqui, né? A gente tem o produto das matrizes, a gente tinha visto regras de produtos de determinante também. Então, eu tenho aqui, eu vou ter o determinante da matriz A vezes o determinante dessa matriz I1 vai ser igual ao determinante da matriz B1. Faz sentido isso? Faz, né, gente? Imagina, o meu sistema AX igual a B nada mais era do que eu pegar esse mesmo sistema que eu tinha. Vou traçar aqui uma linhazinha só para a gente ter essa coisa. Imagina que eu não tivesse essa parte da matriz que eu tenho aqui e que eu não tivesse essa parte da matriz que está por aqui. Tá? O meu sistema original era isso, era A vezes X igual a B. Funciona, né? As dimensões estão corretas. De onde vem esse restante dessa matriz? Essa matriz vem, então, da matriz A multiplicada pela segunda coluna da matriz identidade, a gente repete a segunda coluna da matriz A. Matriz A multiplicada pela terceira coluna da matriz identidade, a gente repete a terceira coluna do sistema da matriz A. Então, isso aqui é exatamente equivalente ao mesmo sistema que eu tinha antes. Mas qual que é a vantagem da gente fazer isso? Vocês percebem que a conta que a gente está fazendo, por enquanto, está substituindo esses vetores na primeira coluna. E utilizando as propriedades de determinantes, agora a gente vai ver o que a gente identifica com esse cara. Essa matriz, o que é o ponto-chave, né? Essa matriz I1, essa matriz identidade, cuja primeira coluna foi substituída pelo vetor x, a gente já sabe que esse cara aqui vai ser igual a x1. Tá? Eu tenho o determinante da matriz A, que multiplica x1, e vai ser igual ao determinante da matriz B1. Como os determinantes são números, né, eu tenho agora, a partir desse momento, eu tenho uma fórmula fechada para o primeiro termo. X1 vai ser o quê, então? Vai ser o determinante da matriz B1, pego a matriz A, substituo a primeira coluna pela coluna de resultados e divido pelo determinante da matriz A. Isso agora é uma fórmula fechada para um dos termos da minha solução. Como que eu acho as demais fórmulas? Ora, só substituindo outras colunas. Né? Então, eu monto de novo o mesmo sistema. Tenho a minha matriz A. Em seguida, eu tenho a identidade com a segunda coluna substituída
pelo vetor x. x1, x2, x3, 0, 0 e 1. Em seguida, a matriz B2 é a matriz A, A1, A2, 1, A3, 1, com a segunda coluna substituída pelo vetor de resultados. B1, B2, B3, A1, 3, A2, 3 e A3, 3. E dessa fórmula aqui a gente percebe, né, como o determinante desse cara aqui, o determinante dessa matriz I2 vai ser igual ao elemento x2, a gente chega numa fórmula para x2, que nada mais é que o determinante da matriz B2, que é essa matriz aqui, dividido pelo determinante de A. E no sistema 3×3, né, não preciso escrever de novo esse sistema inteiro, né, vocês conseguem inferir que a fórmula fechada para o x3 vai ser o determinante da matriz B3 dividido pelo determinante de A. E agora, então, eu tenho fórmulas fechadas para todos os termos da minha solução. Tá bom? Isso é extensível para qualquer tamanho de matriz. Tá? Então, a regra de Cramer vale sempre, e vamos formalizar ela, então, tá? De Cramer nos permite achar o coeficiente xi, por exemplo, a partir do determinante da matriz BI. A gente tem que lembrar o que é, né? É a matriz A original com a coluna I substituída pelo vetor de resultados B, dividido pelo determinante da matriz A. Essa regra de Cramer sempre funciona, a gente sempre consegue achar esse cara, contanto que, vocês podem imaginar qual é a condição que a gente tem nesse caso, contanto que o determinante de A não seja zero. Então isso aqui vale se o determinante de A for diferente de zero. Quando o determinante de A for zero, a gente tem uma matriz singular, e para essa matriz singular a gente não vai conseguir achar, conseguir utilizar a regra de Cramer, e muito possivelmente a gente não vai conseguir achar solução para o meu sistema linear, muitas vezes a gente vai precisar recorrer para soluções, a melhor solução possível. Tá? Muito bem. Então, por que a gente não usa, né? Se a regra de Cramer nos dá fórmulas fechadas para todos os termos de uma solução, né, por que a gente não usa a regra de Cramer no geral? Por que eu advogo sempre para vocês que a gente deve resolver sistemas lineares utilizando eliminação de Gauss, por exemplo? A gente tem que calcular, então, n mais 1 determinantes para resolver o meu sistema completo. Por que eu tenho que calcular n mais 1? Eu tenho que calcular de B1 até Bn, todos os Bns, e mais o determinante de A. E isso incorre em grande custo computacional. Então, resolve o meu problema, sim, eu consigo utilizar a regra de Cramer para resolver o meu sistema linear, mas eu resolvo o meu sistema linear não com a forma otimizada de custos computacionais. E já está ficando claro para vocês que a forma mais otimizada em termos de custos computacionais é utilizar eliminação de Gauss. Tá? Mas é interessante a gente saber dessa regra, né? É importante a gente saber dessa regra, e além disso a gente pode utilizar Cramer também para encontrar a menos 1. Tá? E como é que isso funciona? Então vamos pegar uma matriz 2×2, tá? Só para a gente ver, isso vai ser extensível também, tá? Para outros tamanhos, tá? Mas vamos mostrar o que está acontecendo aqui, tá? Então tem uma matriz A, com os coeficientes A, B, C, D, como vocês já estão acostumados, ali sempre que a gente fala dessa matriz A. A matriz A na menos 1, a gente não sabe quem são os termos que a gente tem, mas podemos chamar, por exemplo, de x1 e x2, x3 e x4. Vamos mudar os nomes, né? Y, x1 e x2 é um dos vetores,
uma das colunas, e o outro das colunas é y1 e y2. Tá? E a gente sabe que pelas propriedades, a vezes a na menos 1 vai ter que ser igual a na menos 1 vezes a, que vai ter que ser igual à identidade. Tá? Então, como é que eu posso utilizar Cramer para achar uma fórmula fechada para a na menos 1, por exemplo? Eu posso encarar justamente essa matriz a na menos 1 como uma matriz que contenha n vetores de resultado do lado direito. Então, o que eu estou buscando? N vetores pelos quais eu estou multiplicando a matriz A para chegar em alguma coisa. Né? Então, se eu estou pegando a matriz A e multiplicando pela primeira coluna, eu tenho A, vamos já escrever no formato, tá? Vou chamar esse carinha aqui de X e esse carinha aqui de Y. Então, eu tenho A vezes X vai ser igual à primeira coluna da matriz identidade. Bom? Então, vai ser um determinado B1zinho ali que a gente tem. E eu vou montar esse sistema. Então, a gente vai ter A, B, C e D, que multiplica o vetor x1, x2. E isso aqui vai ser igual à primeira coluna da matriz identidade, 1 e 0, por conta dessa propriedade. Né? A gente está sempre buscando construir a matriz identidade. Então, com isso, a gente consegue achar, utilizando a regra de Cramer, fórmulas fechadas para x1 e para x2. Tá? Ao fazer isso, a gente descobre, então, que x1 vai ser o determinante da matriz B1, então a matriz identidade com x1 e x2 trocados por esse resultado ali. Então, a matriz A com a primeira coluna trocada por esse vetor de resultados. E o vetor de resultados é 1 e 0. Então, eu tenho um determinante de uma matriz que é 1 e 0, B e D, dividido pelo determinante da matriz A original, A, B, C e D. Tá? Isso aqui é a regra de Cramer básica. Olhando para essa matriz, a gente já sabe que aqui na parte de cima eu tenho, então, o vetor, o valor de D, dividido pelo determinante da matriz de baixo, que a gente sabe que é AD menos BC. Tá? Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, a gente tem x2. Agora eu tenho que substituir a segunda coluna. Então, eu tenho AC 1 e 0, dividido pelo determinante de A, B, C e D. Fazendo o determinante da matriz de cima, a gente logo percebe que eu tenho menos C. E na parte de baixo, a gente sempre tem a mesma coisa, que é o determinante da matriz A. AD menos BC. Então, achei uma expressão fechada para x1 e x2, e eu posso fazer a mesma coisa com o vetor y. A vezes y é igual ao vetor b2. E o meu sistema, então, é esse cara aqui. A, B, C, D, que multiplica o vetor y1 e y2, que vai ser igual à segunda coluna da matriz identidade, 0 e 1. E a partir daqui, a gente tem, então, fórmulas fechadas para y1, será o determinante 0, 1, B e D, dividido pelo determinante A, B, C, D. A gente tem menos B dividido por AD menos BC. E o Y2 vai ser igual, então, à segunda coluna substituída. Mantenho AC, 0 e 1, dividido pelo determinante de A, B, C, D. E a gente vê, então, que a gente tem A dividido por AD menos BC. Tá? E basicamente, então a gente está vendo que esses caras, a gente tem uma forma fechada para a matriz de identidade, e todos os termos da matriz identidade, da matriz inversa, desculpa, tem esse determinante de A na parte de baixo. Né? Então a gente já percebe, utilizando a regra de Cramer, que A na menos 1 vai ter igual a cara, então o termo 1 dividido pelo determinante de A, que multiplica D menos B menos C e A. Então, para a matriz 2 por 2, ficou bem fácil da gente fazer isso. Como que a gente generaliza isso para matrizes de qualquer tamanho? A gente vai primeiro observar a matriz original, a matriz A, que tinha os termos A, B, C e D. E a gente vai observar quais são os cofatores associados a cada um desses elementos. Tá? Então, olha só, tem esse primeiro elemento A. O cofator associado a ele é o quê? É o determinante da matriz, na verdade, isso, o determinante da matriz de cofatores é o que sobra quando eu elimino toda essa coluna e toda essa linha.
Então, se eu peguei A, eu não tenho ninguém aqui, não tenho ninguém aqui, e a matriz que me sobra me dá D. Então, vocês observem que esse D vai no lugar do A. O cofator associado a A era D, exatamente do jeito que está ali. Agora, vamos olhar para o termo 2, né? Parece que a ordem aqui está meio esquisita. Mas, enfim, acho que tá... Ah, é porque eu estou multiplicando A por A na menos 1. Bom, o cofator associado a B é o C, né? Prosseguindo a mesma lógica que a gente tem. E o que está sendo multiplicado por esse cara quando eu faço A vezes A na menos 1, né? B multiplica o C, e esse C, por estar naquela posição, nessa diagonal ali, ele troca o sinal. Então, vocês observam que o que está sendo multiplicado por B quando eu faço A vezes A na menos 1 é o cofator associado a B. Assim, da mesma forma, a gente consegue estender para os outros. Tá? O cofator associado a C é o B, com sinal trocado. Na hora que a gente está fazendo A vezes A na menos 1, ele está multiplicando por esse carinha aqui. Então, ele sempre está multiplicado. Os termos da matriz A, ao fazer o produto A vezes A na menos 1, são multiplicados pelos seus cofatores. E, finalmente, D, o cofator associado a ele é A. Na hora que eu estou fazendo A vezes A na menos 1, esse fator D multiplica o seu cofator. Tá? Então, esse padrão se repete para matrizes de qualquer tamanho. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, um termo da matriz menos 1, o termo da matriz inversa, o termo IJ da matriz inversa de A, ela nada mais vai ser do que o cofator associado ao JE na ordem contrária, dividido pelo determinante de A. Por que tem que ser essa ordem contrária? Justamente porque ele está multiplicando pelo seu cofator. Tá? Então, a gente sabe, se cada termo tem essa cara, a gente pode dizer que A na menos 1 vai ser igual à matriz transposta, a matriz de cofatores transposta, dividido pelo determinante de A. Isso é uma fórmula fechada para as matrizes inversas. Tá? Então, a gente só precisa saber como que a gente preenche, né? Pensar um pouquinho como é que a gente preenche essa matriz de cofatores, mas isso aqui vai funcionar. E essa matriz de cofatores é preenchida da seguinte forma. O cofator associado ao termo 1, 1 vai na posição 1. O cofator associado ao termo 1, 2 vai na posição 1, 2, e assim por diante, até ser um N, até ser N, N, e a gente preenche toda a matriz de cofatores dessa forma. Tá? Vamos pegar um caso 3x3, por exemplo, só para a gente ficar mais confortável com isso, né? Quando eu pego, por exemplo, o determinante de uma matriz B1, na matriz B1 é daquele caso 3x3 que a gente estava pegando antes. Tá? O determinante da matriz 3x3 era o seguinte: A1, A1, 2, A1, 3. A gente tinha, então, A2, 2, A2, 3, A3, 2, A3, 3. E esse carinha aqui era o cofator associado àquele termo 1, 1. Tá? Então, a gente percebe o determinante dessa matriz B1 seria o número 1 vezes o determinante dessa matriz de baixo aqui, que seria A2, 2 vezes A3, 3, menos A2, 3 vezes A3, 2. Então, esse carinha aqui a gente percebe que é o cofator associado ao primeiro carinha. Da mesma forma, a gente consegue perceber que para os outros termos, né, B2, a gente teria, então, 1, 0 e 0, e eu tenho A1, 1, A2, 1, A3, 1, A1, 3, A2, 3 e A3, 3. E a matriz que nos sobra vai ser esse carinha aqui, cofator associado àquele termo 1, 2, o determinante dessa matriz que sobrou com sinal trocado para a gente fazer a reunião desses caras todos. Tá? A gente percebe que para matrizes 3, 3 isso aqui funciona também. Tá? A gente consegue perceber que esses carinhas, que os determinantes das matrizes B1, determinante da matriz BI, por exemplo, é o cofator
são cofatores, né? Os BIs são cofatores de termos de A. Bem bacana, né, a aplicação dessa regra de Cramer, tá? A gente percebe como os cofatores, o conceito dos cofatores de cálculo de determinantes, eles aparecem aqui também. Mais que isso, né, a gente vai ver o que acontece, né, uma propriedade dessa matriz de cofatores, só para a gente se convencer do que está contido nessa matriz de cofatores. Se eu pego A e multiplico pela matriz de cofatores transposta, para a gente pegar sempre o termo 1, 1 e multiplicar pelo 1, 1, 2 pelo 1, 2, eu tenho que transpor a matriz de cofatores. Esse cara aqui vai ser igual ao determinante da matriz A vezes a identidade. Por que isso vai acontecer? Vamos ver, vamos distribuir esses carinhas aqui todos. A gente tem isso organizado dessa forma. Eu tenho os termos, então, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, que multiplicam os cofatores 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Na hora que eu multiplico esses caras, cada um deles pelos seus cofatores, a gente vai chegar à conclusão que esse carinha aqui vai dar o determinante de A. Esse primeiro termo é determinante de A por quê? Porque a gente tem a primeira linha da matriz A multiplicada pela primeira coluna da matriz C transposta, é exatamente a forma de cálculo de determinante por cofatores. Né? O que a gente tinha visto, né? Determinante de A, se eu escolhesse a primeira linha como referência, né? Ele poderia ser dado pelo primeiro termo vezes o seu cofator, mais o segundo termo vezes o seu cofator, mais o terceiro termo vezes o seu cofator. E da mesma forma, se eu escolhesse a segunda linha como determinante, a gente ia chegar nos mesmos resultados. Então, eu tenho A21 vezes C21, mais A22 vezes C22, mais A23 vezes C23. E para a terceira linha também, poderia pegar qualquer uma dessas linhas como referências. Então, A31, C31, mais A32, C32, mais A33 vezes C33, todos eles são fórmulas de calcular o determinante de A. E a gente percebe que essa matriz, então, ela vai ter esse formato aqui. Na verdade, não necessariamente são zeros, né? São outros números, mas a gente percebe que essa matriz, o resultado da multiplicação dessas duas matrizes, me dá uma matriz que tem nas diagonais sempre o número determinante de A repetido. Isso aqui está associado, então, com a fórmula de cálculo por cofatores. Então, fica evidenciado como essa é importante, é legal a gente ter uma matriz que contenha todos os cofatores de cada um dos termos, porque a gente pode, através de operações matriciais, como A vezes essa matriz transposta, obter totalmente o nosso determinante, os termos do determinante aparecem numa diagonal de uma matriz diretamente. Então, esse é um tipo de aplicação que a gente está vendo, a gente já tinha visto algumas aplicações, e a gente está vendo um outro tipo de aplicação. Mas não é o único, tá? O único tipo de aplicação novo que a gente está vendo na aula de hoje. Outra utilidade dos determinantes é que ele pode nos ajudar a calcular áreas e volumes. Como que ele nos ajuda a calcular áreas e volumes? Então, imagine o seguinte, imagine que a gente tem um triângulo no espaço, tá? Então, tem um triângulozinho no espaço, e eu tenho pontos no espaço de R2, por exemplo. Tá? Então, tem um ponto que vale x1, y1, x2, y2 e x3, y3. Tem esses três pontos no espaço. Se eu tenho uma determinada origem para esses caras, tá? Eu quero saber qual que é a área desse triângulo. Digamos que eu queira saber quanto é que vale a área desse camaradinho aqui. Então, o que eu posso fazer para calcular a área desse cara?
a área disso vai ser metade do determinante de uma matriz que coloca essas coordenadas desses pontos da seguinte forma: x1, y1, x2, y2, x3, y3, e a gente põe uns aqui no final, o último termo desse cara aqui. Tá? Então, se eu calculo o determinante desse cara, né, através desse determinante eu consigo calcular qual é que é a área desse triângulo, que não necessariamente é alguma coisa muito fácil da gente calcular, tá? Se a gente não tivesse esse recurso. É possível a gente fazer com ferramentas mais genéricas da geometria analítica e tal, que a gente pode ver mais para frente no curso, né, mas se a gente aplicar determinantes botando os pontos dessa forma, a gente consegue calcular a área desse cara aqui. Então, vocês estão vendo que a gente está pegando meio, meio e meio aqui, né? Desculpa, multiplicando pelo meio, que seria a mesma ideia do que a gente teria quando calculou a área de um triângulo qualquer, que seria base vezes altura dividido por 2. Por isso, na área desse triângulo tem esse meio, esse fator de meio ali na frente. Vamos considerar, então, que um desses pontos, e, por exemplo, x3, y3, tivesse na origem, 0 e 0. Tá? Então, se esse cara aqui está na origem, né, basicamente o que a gente consegue facilmente desenhar vetores que ligam o ponto da origem até os outros pontos que a gente tem. Então, se esse cara aqui é o x1, y1, esse cara aqui é o x2, y2, e aqui eu estou em 0, 0, é praticamente a mesma situação que a gente tinha antes, mas se um desses caras é a origem, imagine que eu posso querer estar interessado na área que esse paralelogramo definido por esses caras aqui. Soma vetores a partir da origem que formam um paralelogramo é um conceito que a gente já explorou, inclusive, para fazer somas de vetores lá no começo do curso, né? Imagina que eu quero saber quanto é que vale a área desse paralelogramo. Se eu olho para o que eu tinha feito aqui, exatamente a mesma coisa que eu fiz, só que eu não quero triângulo, eu quero paralelogramo inteiro. Então, imagine que eu tenho paralelogramo inteiro. Então, eu vou tirar essa área, esse 1/2, esse fatorzinho de 1/2 que eu tirei na frente. E como x3 e y3 são 0, como um desses pontos é a origem, essa última matriz aqui, essa última linha dessa matriz, ela não está contribuindo para nada para a gente aumentar a área desse cara, né? Então, a área disso aqui, a área desse paralelogramo, eu poderia calcular totalmente, simplesmente o determinante da matriz do comecinho ali que eu tenho, tá? Então, eu vou ter determinante de x1, y1, x2, y2. Com esse determinante, eu calculo quanto é que vale a área desse paralelogramo. Uma coisa importante, tá? A gente sempre tem que tomar o valor absoluto. Porque nada nos garante que esse determinante não nos dê um valor negativo. Tá? Isso vai ter tudo a ver com aquela questão de regra da mão direita, que vocês devem saber de outros lugares. Dependendo do que eu defini como sendo o ponto x1, y1, o que seria o ponto 1 e o ponto 2, né, a ordem que você põe a linha 1 e a linha 2, o determinante tem o mesmo valor, só que o sinal trocado. Né, como se eu tivesse trocado duas linhas, propriedade do determinante, a gente inverte o sinal. Se eu inverter o sinal, né, não quer dizer que o meu paralelogramo tem uma área diferente, só quer dizer que eu estou medindo a área a partir de um conceito, a partir de uma sequência diferente de vetores. Tá? Então, a gente vai... Se você quiser saber simplesmente a área, sem se preocupar qual é a ordem, é simplesmente pegar o valor absoluto desse determinante formado por esses caras. Tá bom? O que acontece quando eu quero saber... Estou falando aqui em R2, tenho 2 vetores, né? Imagina que eu tenha 3 vetores a partir da origem. 3 vetores a partir da origem. Se eu tiver 3 vetores a partir da origem, então eu tenho a origem, e eu tenho 3 vetores que saem aqui da origem. Tá? Esses 3 vetores, eles definem, de certa forma, arestas de um cubo, uma caixinha, basicamente, que a gente tem. Então, se eu pegar e fizer paralelas desses carinhos aqui, né, eu fiz várias vezes essa questão, essa ideia geral aqui para a gente desenhar o tamanho, né? Ficou aqui por cima, tá? Não tem muito problema.
Imagine que eu tenho então essa caixinha aqui. Tem esses três vetores, vamos chamar de V1, V2 e V3. Esses três vetores aqui definem uma caixa em R3. Tá? E qual que seria, o que acontece se eu pegar o determinante das coordenadas desses pontos? Quando eu estou falando em R3 agora, cada um desses pontos tem 3 coordenadas. Se eu pegar e botar as coordenadas desses carinhas nas linhas de uma matriz, então eu vou ter coordenadas cartesianas, né, desses carinhas aqui. x1, y1 e z1, x2, y2 e z2, x3, y3 e z3. Põe esses caras dessa forma. Ao calcular o determinante desse cara, eu obtenho um volume dessa caixinha definida pelos vetores. Mais uma vez, o volume pode ser que seja algo negativo, por conta da ordem que a gente escolheu. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre a questão de regra da mão direita quando a gente explorar uma outra aplicação de determinante. Tá? Então eu botei as coordenadas dos vetores nas linhas, eu poderia ter posto nas colunas. Por quê? Por que eu poderia ter posto na coluna? Porque a gente viu as propriedades, né? O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua matriz transposta. Então, se eu transponho a matriz, né, determinante transpõe esse cara, ele troca linhas por colunas. Ao trocar as linhas por colunas, o determinante não é alterado. Então, eu poderia ter posto os vetores que eu estou formando, eles em cada linha, em cada uma das colunas. O que é interessante, né? Eu fiz isso para 2 dimensões, fiz para 3 dimensões, e isso se expande, né? Se propaga para outras dimensões. Então, a gente pode imaginar que em N dimensões, um conjunto de N vetores colocados nas linhas ou colunas de uma matriz A, eles também vão definir algo como vou botar entre aspas aqui, tá? Um determinado tamanho em N dimensões. Então, como eu tenho esse tamanho em N dimensões, eu não posso nem falar em áreas, nem volumes, né? Porque em N dimensões eu não estou nem num volume, nem numa área. Você pode imaginar um volume n-dimensional, mas o tamanho de alguma coisa, se eu tenho n vetores, eu quero saber o tamanho dessa figura definida por esses caras nas n dimensões, eu sempre vou tomar um determinante e ele vai me levar para esse caminho. Tá? Quando a gente está falando de tamanhos de coisas, né, vocês devem se lembrar já de cálculo, ou já viram ou estão vendo, né, a gente tem alguma coisa que é chamada de jacobiano. Então, o que está acontecendo? Né? O jacobiano ele nos ajuda a fazer transformações de áreas, de coordenadas diferentes. Tá? Então, uma caixinha infinitesimal, tem coordenadas dx, dy e dz, por exemplo, se eu estou em cartesiano. Um sistema cartesiano de coordenadas. Tá? Mas para vários problemas que a gente pode ter, a gente pode, por exemplo, querer passar para coordenadas polares. Ou cilíndricas, né? Depende se a gente está... Então, coordenadas polares ou cilíndricas, né? O que a gente está fazendo, a gente está mudando a forma de expressar o espaço. A gente não está definindo o espaço por comprimentos ao longo de x, comprimentos ao longo de y, comprimentos ao longo de z. A gente está definindo o espaço, por exemplo, com o tamanho de um raio, por um ângulo que ele está sendo descrito, né? Ângulos medidos com diferentes coordenadas, ou altura, se eu estou em coordenadas cilíndricas, por exemplo. Então, digamos que eu estivesse em R2, tá? Em R2, então, no cartesiano a gente tem dx e dy, e na hora que a gente passa para polares, né, no plano a gente passa para coordenadas polares, a gente percebe, né, o que seriam coordenadas polares no ângulo. Eu tenho x e y aqui, e para eu descrever o plano em coordenadas polares, eu vou ter um R,
e um θ. A partir de um tamanho de um raio R e de um ângulo θ, eu consigo descrever qualquer ponto que esteja nesse plano. E o que a gente precisa fazer na hora que a gente converte de um sistema para o outro, né? Uma unidadezinha de área, um tamaninho de área que a gente tem, que vale dx, dy, na hora de passar para coordenadas polares, eu vou ter uma outra configuração desse camaradinho aqui. Né? Então, as coordenadas polares, basicamente, eu passei para r e θ, e a gente tem fatores de conversão, né? A gente sabe, olhando para esse cara ali, utilizando trigonometria, a gente sabe que x nada mais é do que r vezes cosseno de θ, se o θ está medido dessa forma, e que o y nada mais é do que r vezes seno de θ. Tá bom? Então, esse é o fator de conversão de unidades de um cara para o outro. Tá? Na hora que eu quero saber, então, quanto é que vale essa pequena área em polares, em coordenadas polares, a área desse camaradinho aqui vai ser um fator j, que é um jacobiano, vezes os infinitésimos das coordenadas que eu tenho, dr, dθ, por exemplo. Tá? E esse fator jacobiano nada mais é do que o determinante de uma matriz. Tá? Outra aplicação de jacobiano, de matriz, de determinantes. Então, o jacobiano faz o quê? Se a minha área original, né, eu medir a área efetivamente, eu precisava de dx, dy, por exemplo, eu preciso converter esses dx em drs, eu preciso ver o que acontece quando eu vario um pouco de dx, qual que é o efeito que isso tem sobre dr. Então, eu vou ter, por exemplo, uma derivada parcial de dx com relação a r, tá? Então, considero que o θ é constante, calculo quanto que vale a derivada daquela expressão de x, r cosseno θ, simplesmente se eu variar r. Em seguida, eu tenho variação da coordenada y quando eu vario r. Em seguida, eu tenho variação da coordenada x quando eu vario θ. E variação da coordenada y quando eu vario θ. Então, isso define o meu jacobiano. Tá? Para o meu R2 aqui, variação de x com relação a r, a gente vê que a gente faz aparecer um determinado cosseno de θ aqui nesse primeiro ponto. A variação de y com relação a r aparece um seno de θ. Variação de x com relação a θ, a gente vai manter esse r agora é uma constante, né? Por isso que é uma derivada parcial, a gente não está considerando que o r possa variar, então, quando eu estou derivando parcialmente x com relação a θ, o r pinta como se fosse uma constante, eu estou fazendo, então, a derivada de cosseno de θ com relação a θ, isso é menos seno de θ, eu tenho menos r seno de θ. Deixa eu escrever maiorzinho aqui, né? Ficou meio pequeno lá de cá, tá? Então, para esse camaradinho ali, a gente tem, então, em duas dimensões, repetindo, né? Cosseno de θ, seno de θ, derivada de x com relação a θ, parcial de x com relação a θ, isso vai ser menos r seno de θ, né? Porque derivada de cosseno é menos seno, e derivada de y com relação a θ, parcial, mantendo r constante, vai me fazer aparecer um r, e a derivada de seno é cosseno de θ. O determinante dessa matriz é o fator jacobiano, e ele define, né, o jacobiano. Ele está relacionado com o aumento de área, o volume, né? Depende se a gente está em R2, R3, alguma coisa assim. Tá? Então a gente pode fazer o determinante, a gente sabe a forma disso, não, determinante 2 por 2, diagonal principal menos a diagonal secundária, então eu tenho R cosseno ao quadrado, menos R seno vezes seno, então eu tenho R cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. A gente pode botar o R para o lado de fora, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1, ou seja, o jacobiano, quando a gente está em R2, né, passamos para polares, o jacobiano vai ser simplesmente o R. Então, o meu elemento de área, que antes valia dx dy, ele vai valer jr de θ, jdr de θ. Então, dx dy, esse elementinho de área, ele passa a ser jdr de θ, ou seja, r dr de θ. Se eu tenho uma integral, por exemplo, né, que vocês devem estar estudando agora, né? Se eu tenho uma integral de área, e para mim, por determinada razão, é mais fácil eu estar trabalhando com coordenadas polares, em R2, eu vou ter que trocar a expressão original, né, o elementinho de área, que era dx dy, ao fazer a conversão para polares, a gente passa esse dx dy e vai virar dentro dessa integral um jdr de θ. Né?
Se eu estou em R3, por exemplo, tá? Eu estou utilizando coordenadas cilíndricas. Em R3, vamos começar na mesma sequência que a gente tinha. Em R3, o volume, se eu tenho uma integralzinha de volume, um elemento de volume, ele é dado por dx, dy, dz. Na hora que eu passo para coordenadas cilíndricas, as coordenadas cilíndricas, elas são o quê? Eu estou em R3, x, y e z, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter um R, de novo, um θ, medido com relação ao x, esse aqui é um θ, e além disso eu tenho um H. Bom? Então eu tenho um Hzinho aqui, que eu vou chamar de Z simplesmente, ele continua sendo Z. Com esse sistema, é o que a gente chama de coordenadas cilíndricas, né? Porque a gente tem aqueles polares mais expandido na direção de Z, por exemplo, um cilindro. Então, tem um círculozinho, e por isso que a gente chama de coordenadas cilíndricas desse camaradinho aqui. Como se a gente estivesse descrevendo esses planos infinitamente para cima ou para baixo, utilizando a coordenada de Z para saber onde é que a gente está. Então, tem x e y aqui. Nesse contexto, né, o que define a mudança de coordenada dx e dy, né? Ora, tudo que era x e y, né, era uma projeção sobre o mesmo plano que a gente tinha antes, né, do plano de polares. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, que x vai valer r cosseno de θ, se o θ está medido daquela forma, e o y vai valer r seno θ. E o z segue sendo z, é simplesmente uma altura. Tá? Esses são os fatores de conversão entre esses meus dois casos. Então, o elemento de volume, que antes era dx, dy, dz, ele passa a ser j, dr, dθ, dz, onde j vai seguir aquele padrão que a gente tinha visto antes. Então, tem a variação de x com relação a r, variação de y com relação a r, variação de z com relação a r. Depois eu tenho variação de x com relação a θ, variação de y com relação a θ, variação de z com relação a θ, e depois variação de x com relação a z, variação de y com relação a z, e variação de z com relação a z. E com isso a gente preenche o mesmo caminho que a gente tinha, e vocês vão ver que vai aparecer coisas muito similares, né? Tem cosseno de θ menos r seno de θ, aqui eu não tenho variação nenhuma. Depois eu tenho seno de θ, r cosseno de θ, zero. Não tenho variação nenhuma de y com r, variação nenhuma de y com θ, e o z é o mesmo z de antes, então a gente tem esse determinante. A gente vê que o valor do determinante é o mesmo que a gente tinha antes. Tá? Então, o jacobiano, que é o determinante dessa matriz, de novo, na hora que vocês fizerem as contas inteiras, a gente vai perceber que é um R, e, portanto, esse carinha aqui, a gente vai ser o elementinho de volume em coordenadas cilíndricas, ele é dado por RdR, dθ, dz. Vocês podem fazer isso para outros tipos, para coordenadas polares em 3 dimensões também, onde eu teria, então, o R, o θ e o φ, né, onde o φ seria a medida desse ângulo aqui, o ângulo entre esses carinhas aqui, tá? Então, vocês poderiam fazer isso e bastaria a gente ter então uma expressão para cada um desses elementos, né? Quanto é que vale z com relação a φ, quanto é que vale z com relação a θ, afins, e a gente montaria o jacobiano sempre da mesma forma. Então, o jacobiano permite a gente fazer essas conversões de unidade sem perder quais são as expressões de volumes. E a gente percebe que o jacobiano sempre está associado com determinantes, da mesma forma que a gente tinha antes, pelo mesmo motivo, né, que sempre que a gente tem coordenadas de vetores em linhas ou colunas, a gente toma o determinante dessa matriz. Isso faz com que a gente obtenha, então, volumes, áreas ou coisas equivalentes. Tá? Então, essa foi uma outra aplicação que a gente estava vendo. Né? A gente viu que determinantes estão relacionados com áreas e volumes ou coisas afins em N dimensões, por exemplo. Uma última aplicação que a gente vai ver é uma aplicação super importante de determinantes, e a aplicação de determinantes que define uma nova operação entre vetores. Tá? Então, a última coisa que a gente vai falar agora na aula de hoje é sobre produto vetorial. Produto escalar a gente já tinha visto lá muito tempo atrás. Como o próprio nome já dizia, né, ou sugeria, o produto escalar, ele pega 2 vetores e o resultado desse produto é um escalar.
Então, isso tem a ver com comprimentos. A gente já usou o produto escalar para diversas coisas, né? Para a gente determinar ortogonalidade entre vetores. A gente utilizou para diversas coisas diferentes. Quando a gente tem produto vetorial, é uma operação nova. Tá? E a gente vai definir a operação nova a partir das propriedades de determinante. Então, vamos começar com uma definição. Se eu estou em R3, tá? Essa definição aqui a gente vai usar simplesmente para R3. Tá? Não faz muito sentido a gente pensar em produtos vetoriais. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, eu posso ter dois vetores que estão em R2, mas se eu tenho que fazer a operação vetorial entre eles, o resultado está numa terceira dimensão, normal ao plano contido pelos dois vetores. Tá? Então, faz sentido a gente sempre pensar em R3 quando a gente está falando em produtos vetoriais. Eu estou em R3, eu tenho dois vetores. Tenho o vetor U, que portanto tem coordenadas o 1, o 2 e o 3. Eu tenho um vetor V. Tá? Vou botar aqui só para a gente se ligar que são vetores, mas acho que vocês já estão acostumados. Né? Tem coordenadas V1, V2 e V3. O produto vetorial entre esses dois caras, a gente vai definir da seguinte forma. É um xão bem grande, tá? O vetorial V, e a gente vai sempre ler nessa ordem. A ordem importa, tá? A gente tem que ler da esquerda para a direita. O vetorial V, é isso aqui. Isso vai ser igual ao determinante da seguinte matriz. Eu vou ter na primeira linha os vetores cartesianos das direções x, y e z. Na segunda linha eu tenho as coordenadas correspondentes do vetor u. Então o primeiro vetor que está sendo operado vai na segunda linha, e na terceira linha a gente tem as coordenadas do segundo vetor que está sendo operado. Tá? Então essa vai ser a minha definição do que é um produto vetorial. Então vamos fazer, né? A gente sabe as regras de cabeça aqui de determinantes desses caras, né? Então vamos observar o que acontece aqui. Então, eu sei que o vetorial V, encarando esse determinante como se fossem cofatores, né? Eu vou pegar então o primeiro termo, o termo 1 é o termo I. Então na direção de I, a gente tem então o determinante do cofator associado a ele, que é o determinante dessa matriz que sobrou ali de baixo. Então eu tenho o 2 V3 menos o 3 V2. Em seguida, segundo termo da primeira linha de referência, que é o J, a gente vai ter também o cofator associado a ele. Lembrando que como ele está nessa posição do meio, para a gente juntar essa matriz, eu tenho que inverter a ordem, né, desses caras. Então a gente tem o 3 vezes V1 menos o 1 vezes V3. E finalmente, na direção de K, a gente tem o produto o 1 vezes V2 menos o 2 vezes V1. Então a gente percebe que a partir de dois vetores, a gente vai ter um terceiro vetor que vai ter coordenadas, né? Que são os determinantes das matrizes que sobraram ali nas direções I, J e K. Tá? Então, quem que são esses camaradinhos, os Is, J's e Ks? Eu espero que vocês se lembrem, né? Se eu estou em R3, então. Na direção de X, eu vou ter o vetor I, que tem coordenadas 1, 0 e 0. Na direção Y, eu tenho o vetor J, que tem coordenadas 0, 1 e 0. Na direção de Z, eu tenho o vetor K, que tem coordenadas 0, 0 e 1. Tá? E o que é importante vocês verem, né? Então, isso só para vocês se lembrarem de quem são esses vetores. Né? Talvez a notação seja um pouco não claro, né? A gente está fazendo um determinante, não tem exatamente um número ali para a gente calcular o resultado dessa operação. São coisas em direções I, J e K, mas isso nos ensina a operar a ordem desses caras. E o produto vetorial, basicamente, é a expressão matemática do que vocês entendem, que conhecem por regra da mão direita, por exemplo. Tá? A gente vai explorar um pouquinho sobre esse cara. Então, a primeira observação que tem que ficar claro para vocês, a ordem importa. Então, para o produto escalar, tanto fazia. Se a gente fazia U escalar V ou V escalar U, o resultado era exatamente o mesmo. Quando a gente tem produto vetorial, ela importa porque, pela nossa definição, a posição desse vetor define em qual linha que a gente está. Se eu troco, então, se eu faço V vetorial U, eu estou trocando duas linhas. E ao trocar duas linhas, lembre-se de propriedades de determinantes, a gente inverte o sinal.
Então, a gente já sabe que, por propriedades de determinantes, U vetorial V vai ser igual a menos V vetorial U. Certo? Mas o que representa esse vetor? A gente está falando, então, de U vetorial V, parará, parará. Qual que é a representatividade geométrica desse cara? Se eu tenho dois vetores U e V, eles moram num plano. Então, esses carinhas aqui estão num plano. Imagine que esse aqui é o plano que contém esses dois vetores. Vamos pintar esse plano aqui de uma corzinha laranja, vai. Plano contido por U e V. Quem que é o produto vetorial U vetorial V, por exemplo? Eu pego, então, U vetorial V, e o resultado desse cara é alguém que está perpendicular tanto a U quanto a V. E para isso acontecer, ele tem que estar numa dimensão, uma terceira dimensão, tá? Então, U vetorial V, ele será perpendicular a U e a V ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem que desenhar, então, é alguma coisa, é um vetor normal, é esse plano, tá? Se vocês não se incomodarem, eu vou só trocar a ordem aqui. Vamos chamar esse cara aqui de U e esse cara aqui de V. Só para ficar mais fácil de desenhar sem a gente criar confusões aqui. E eu já vou explicar por que eu troquei a ordem desse cara. Então, U vetorial V é alguém que está perpendicular aos dois, alguém normal ao plano. O vetorial V, ele tem perpendicularidade com relação a V e com relação a U, perpendicular ao plano como um todo, por exemplo. Tá? E como ele é perpendicular tanto a U quanto a V, na hora que eu faço, então, uma projeção, né, e lembre-se que projeção está sempre associada ao produto escalar, eu faço U projetado na direção de U vetorial V, esse cara aqui tem que ser zero, da mesma forma que V, produto interno, U vetorial V, vai ter que ser zero. Tá? Basta a gente ver, né, as coordenadas. Né? A gente sabe que, a partir das definições que a gente tinha ali em cima, U vetorial V tem 3 coordenadas. Na direção de Y, ele tem coordenadas... na direção de X, ele tem coordenadas o 2V3 menos o 3V2. Na direção de Y, ele tem coordenadas o 3V1 menos o 1V3. Na direção de Z, ele tem coordenadas o 1V2 menos o 2V1. Na hora que a gente faz esse cara com produto escalar com U, ao multiplicar esses caras, vocês vão ver que o que acontece é que a gente chega a uma conclusão que zero é igual a zero. Basicamente é isso, tá? Então façam essa prova, tá? Treinem provar que esses caras aqui são zero a partir da definição de produto escalar, que a gente já sabe. Tá? O que mais que a gente sabe desses caras? Né? Então, a gente já viu que tem um lado visual desses caras. Eu tenho um plano, o vetorial V está perpendicular a esse plano. Né? Mas qual que é o tamanho desses dois caras? Então, quanto mais próximos esses dois vetores forem, né, o ângulo entre dois vetores for cada vez mais próximo, porque existe nesse plano eu consigo medir um ângulo θ, por exemplo, quanto mais próximos esses dois caras forem, menor vai ser esse produto. Tá? Então, vamos escrever o seguinte, tá? Se o θ vai tendendo a zero, o vetorial V vai tendendo a zero também. Vocês podem botar números ali dentro, vocês vão ver que isso aqui funciona, tá? E, de fato, no limite, tá? Quando U é perpendicular, é paralelo a V, tem dois vetores que são paralelos, na hora que a gente faz U vetorial a V, a gente chega nisso aqui igual a zero. Então, qual que é o que é o tamanho desse vetor? O tamanho de U vetorial V está relacionado
a área do paralelogramo descrito por IV. Então, esses dois carinhas aqui, eles descrevem um paralelogramo nesse plano. E a área que existe desse paralelogramo está associada com o tamanho daquele vetor. Né? De fato, se vocês forem... tem livros diferentes que começam, né, a definir o produto vetorial de uma forma alternativa. A gente poderia descrever, inclusive, por exemplo, que a norma desse vetor U vetorial V vai ser igual à norma do vetor U, norma do vetor V, vezes o seno, o valor absoluto do seno entre esses dois caras. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Né? A partir da definição, né? Vamos lembrar aqui, pequeno parênteses, né? Lembre-se. O produto escalar entre esses dois caras, U e V, era definido pela norma de U, norma de V, vezes cosseno entre esses ângulos. É o valor absoluto desses dois caras aqui. Agora a gente tem o seno. Então, a partir dessas funções seno e cosseno, a gente percebe, né, que aqui, se U fosse perpendicular a V, o produto escalar seria igual a zero. E se U paralelo a V, θ valia zero, cosseno valia o valor máximo desse cara, U vezes V era máximo. Quando eu estou falando aqui que eu estou falando do produto vetorial, eu disse para vocês que ele tem a ver com a área descrita por esse paralelogramo. Dois vetores U e V de comprimentos definidos, eles definem áreas de paralelogramos diferentes dependendo do ângulo que ele tem. E, de fato, a presença desse seno nos mostra que se U for perpendicular a V, U vetorial V, norma desse vetor, é máxima. É porque o seno de 90 graus ali seria 1. Então, a gente tem o valor máximo possível, que seria simplesmente o produto desses dois caras. E, por outro lado, se U for paralelo a V, então, esses dois caras, como o seno de 0 é 0, esse caso aqui vale 0. Então, a gente tem uns paralelos aqui entre os produtos vetorial e escalar, que tem características diferentes. Então, a gente pode pensar a partir disso aí tudo. A gente definiu o produto vetorial a partir sem falar nada da geometria, né? A gente definiu apenas a partir do determinante. Tá? Mas a gente pode pensar numa definição alternativa, como U vetorial V, como sendo um vetor perpendicular a U e V, um comprimento igual a determinante de U, norma de U vezes norma de V, vezes o valor absoluto do seno entre esses dois caras. Isso aqui é a área do paralelogramo. Paralelogramo. Definido pelo U e V. E o sentido, então, por enquanto a gente só falou que ele tem que ser perpendicular, mas eu tenho duas direções para ser perpendicular. Pode estar para fora desse plano ou para dentro desse plano, né? E o sentido desse cara definido pela regra da mão direita. Como assim a regra da mão direita? A regra da mão direita, acho que vocês estão acostumados, né? Então, a partir da origem desses caras vai ser o seu pulso da mão direita. O primeiro dos vetores que está sendo operado, por exemplo, o vetorial V. Então, o primeiro dos vetores, você estica a sua mão inteira na direção desse vetor, e você gira os dedos em direção ao outro vetor.
A direção onde ficar o seu dedão, né, para que lado ficar o seu dedão, vai ser a direção desse vetor do produto vetorial, o vetorial V. Então, por isso que eu tinha invertido a hora, na hora que eu desenhei aquele vetor aqui. Né? O vetorial V, para eu conseguir desenhar esse vetor para cima desse plano, eu teria que ter, segundo a regra da mão direita, nessa ordem. U primeiro, depois V, e aí dessa forma ele estava para lá. Se eu fizesse V vetorial U, eu estaria lá para dentro, para baixo desse cara. V vetorial, opa, ficou torto aqui. V vetorial U, ele teria exatamente a mesma área de U vetorial V, só que estaria apontando para o sentido oposto, tá? Tá no sentido, na mesma direção, mas no sentido oposto, para dentro da folha, para baixo desse carinha ali, para baixo. E, mais uma vez, a gente observa porque que, se eu trocar a ordem, U vetorial V ou V vetorial U, a gente troca a direção desses caras para o sinal. Tá? Tudo definido pela regra da mão direita desses camaradinhos. Vamos fazer um exemplinho, né, só para a gente não ficar apenas nas definições, tá? Então, exemplo que a gente vai pegar, tem um vetor U que vale 1, 1 e 1. E depois um vetor V que vale 1, 1 e 2. Então, vamos calcular o vetorial V e JK, são as direções, coordenadas de U, 1, 1 e 1, coordenadas de V, 1, 1 e 2, e a gente calcula quanto é que vale esse camaradinho aqui, o vetorial V. Eu tenho na direção de I 2 menos 1, eu tenho 1 I. Depois na direção de J eu tenho 1 menos 2, eu tenho menos 1 na direção de J. Na direção de K, determinante dessa matriz, 1 menos 1 deu 0, então mais 0 na direção de K, esse vetor. Portanto, o vetorial V tem coordenadas 1, menos 1 e 0. E a gente pode determinar qual é o comprimento desse K. O vetorial V, a norma desse camaradinho aqui, isso é simplesmente por Pitágoras, né? Pitágoras estendido para 3 dimensões, seria então 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. E esse cara aqui vai ser raiz de 2. Tem um comprimento de raiz de 2 nesse camaradinho. Tá? Vamos fazer um outro exemplo, só para mostrar para vocês. Imagine que eu tenho um vetor U, um exemplo 2. Né? Tem um vetor U agora que tem coordenadas 3, 2 e 0. Eu tenho um vetor V que tem coordenadas 1, 4 e 0. Observem que os dois vetores têm coordenada Z, 0. Então, os dois vetores estão morando no plano XY. Eles não têm coordenada nenhuma na direção de Z. Então, se eu for desenhar esses carinhas aqui, eu vou ter o vetor U e o vetor V estão aqui. Tá? U e V estão nesse plano XY. A área desses dois camaradinhos, então, vai ser esse paralelogramo aqui. E a gente vai ter que determinar, então, para que lado que esse cara fica. Pela regra da mão direita, se esse é o vetor U e esse é o vetor V, pela regra da mão direita, seria lógico se o vetorial V ficasse para cá, com o tamanho da área desse vetor. Vamos aplicar nossa definição a partir do determinante e vamos ver se dá certo isso mesmo, tá? Então, tem U vetorial V, determinante de I, J e K, coordenadas de U, 3, 2 e 0, coordenadas de V, 1, 4 e 0. E a gente tem agora U vetorial V, vai ser 2 vezes 0 menos 4 vezes 0, tenho 0 na direção de I. Depois na direção de J, 0 vezes 1 menos 3 vezes 0, 0 na direção de J. Depois na direção de K, 3 vezes 4, 12, menos 2 vezes 1, 2. Então tenho mais 10 na direção de K. Pela minha definição, tem isso. Tenho isso, e a gente percebe então que está coerente, né? U vezes V, seguindo a regra da mão direita, isso aqui teria que estar na direção positiva do Z, maravilha. E o tamanho desse cara é de 10, que é exatamente a área desse paralelogramo. A área vale 10, e esse 10 apareceu aqui no nosso caso. Tá? É importante vocês refletirem o que aconteceria, né? Por exemplo, se no lugar de eu estar operando vetores U e V quaisquer, eu estivesse operando no lugar de U e V, operando os próprios vetores I, J e K. Então, tem I, J e K, I, J e K, e eu faço produtos vetoriais entre eles. Né? Então, tem I vezes J,
montem ali os determinantes, vocês vão ver que vai dar na direção de K. J vezes K vai dar na direção de I. E K vezes I, siga sempre a regra da mão direita para saber isso, tá? K vezes I vai dar na direção de J. Por definição, se eu inverter a ordem de cada um desses produtos, ele vai ter que dar o sinal contrário. Então, eu tenho J vezes I, usem a regra da mão direita e vocês vão perceber que vai dar na direção de menos K. Se eu tiver K vezes o J, eu vou dar na direção da menos I. E se eu tiver I vezes K, esse cara aqui vai dar na direção de menos J. Tá? Então, são relações legais que a gente precisa ter. Vocês podem chegar nessas relações a partir da definição do nosso produto vetorial ou a partir simplesmente da regra da mão direita. Tá? A partir do produto vetorial, da definição de produto vetorial, a gente tem mais uma pequena definiçãozinha que encerra a nossa aula de hoje, que é a definição de produto triplo. Tá? Então, o produto triplo é definido da seguinte forma. Imagine que você tem, então, um produto vetorial U vetorial V, por exemplo. Você quer saber qual é a projeção desse cara na direção de W, de um terceiro vetor W. Então, essa operação, né, e esse W pode vir na frente, como a gente está fazendo um produto escalar por um outro vetor, tem um vetor, escalar outro vetor, tanto faz ser W interno UV ou UV interno W. Tá? Isso aqui vai ser definido também como um determinante, onde os coeficientes de W estão na primeira linha, e o restante está na posição que a gente está acostumado. E então, isso é uma definição, né, do que é esse determinante, e a gente vai observar algumas coisas a respeito dele sobre essa definição. Tá? Então, observe o seguinte. O vetorial V escalar W, esse cara aqui vai ser igual a zero quando? Quando U, V e W estão no mesmo plano. Tá? Então, se todos eles estão no mesmo plano, esse produto triplo tem que dar zero. Por quê? Primeira coisa. O vetorial V, ele é perpendicular a U e a V. E se na hora que eu faço, se esse determinante deu zero, né, isso quer dizer que o vetorial V interno W vai ter que ser, o vetorial V também vai ser perpendicular ao W. Tá? Então, o que isso representa? Né? A gente tem, então, um determinante igual a zero. Determinante igual a zero quer dizer o quê? Quer dizer que essa matriz é singular. A matriz de definição é singular. E para uma matriz ser singular, isso quer dizer que eu tenho, por exemplo, né, linhas ou colunas, eu tenho linhas dependentes. Linhas dependentes querem dizer o quê? Que eu tenho, então, uma das linhas que pode ser expressa com combinação linear das anteriores. Então, isso acontece quando eu tenho três vetores em R3 que estão todos sobre o mesmo plano. Esse plano é uma entidade de dimensão 2. Se a terceira coisa também está sobre esse cara, ele vai ser uma combinação linear dos outros. E o que representa esse produto triplo, então? Então, se os três caras estão no mesmo plano, esse produto triplo é zero. E se eles não estão no mesmo plano, eles estão fora, o resultado desse cara vai estar associado ao volume de uma caixa com arestas U, V e W. Quando é igual a zero, o volume é nulo se estão no mesmo plano. Se todos eles estão no mesmo plano, o volume dessa caixa é nulo. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui, né,
é que o produto triplo representa o volume de uma caixa de arestas U, V e W, que era uma coisa que a gente já tinha visto na aplicação anterior. Se eu tenho uma matriz onde cada linha ou cada coluna são as coordenadas de um vetor, o determinante dessa matriz tem a ver com o volume desse cara. E o que a gente está vendo agora é que ter uma matriz como essa, onde eu tenho cada linha ou cada coluna com as coordenadas de 3 vetores diferentes, é a mesma coisa que eu tivesse aplicado a definição de produto vetorial e depois fizesse um produto interno com um terceiro vetor. Então, quando eu tenho isso, eu tenho então esses 3 vetores U, V e W, por exemplo. Esses carinhas aqui, eles vão definir uma determinada caixa. Essa caixinha aqui, o volume dessa caixinha aqui como um todo, U, V e W, o volume vai ser U vetorial V, produto interno. Eu espero ter mostrado para vocês várias aplicações diferentes que sensibilizem vocês da importância da gente saber coisas sobre os determinantes. Como eu falei, já quando a gente começou a falar de determinantes 2 aulas atrás, né, os determinantes não são mais algo central, né, ou inicial no estudo das matrizes, no estudo da álgebra linear, mas são coisas, são operadores que carregam muitas informações e bastante úteis para diversas aplicações diferentes, como vocês estão vendo na aula de hoje, né? Acho que a aula de hoje justifica porque que a gente precisa, sim, estudar os determinantes. A partir da próxima aula, a gente vai mudar de tópico de novo da disciplina, a gente vai entrar num tópico super importante, que é o tópico de autovalores e autovetores, e para a gente falar de autovalores e autovetores, a gente precisa entender quem são os determinantes e quais são as propriedades dos determinantes. Então, por isso que a gente fez nessa ordem, tá? Mas com a aula de agora, então, a gente encerra esse assunto sobre determinantes e espero que, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês entrem em contato comigo para a gente tirar isso. Então, eu agradeço a compreensão de vocês aí por ter feito a aula gravada nesse período, né? Acho que está todo mundo sensível, que eu vou ter que sair daqui a pouco, assim que minha esposa entrar em licença maternidade, eu vou ter também uns diazinhos de licença para receber nosso filho. Então, é importante a gente passar bastante conteúdo o quanto antes para vocês terem material de coisas para trabalhar nas semanas que eu estiver fora. Muito obrigado pela compreensão de vocês, pessoal. Eu vou parando de gravar aqui para não ficar tão grande assim o nosso vídeo. Mas muito em breve, então amanhã, na verdade, na quarta-feira, a gente volta com aula ao vivo, já entrando no próximo tópico, o tópico de autovalores e autovetores. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal.